Elisa era uma jovem de origem simples, vinda de um vilarejo esquecido pelo tempo. Aos 19 anos, com a mãe doente e contas acumuladas, ela aceitou o primeiro emprego que apareceu, trabalhar como empregada doméstica na mansão de um dos homens mais ricos da região. O lugar parecia um castelo moderno, com janelas de vidro que refletiam o céu e jardins que mais pareciam labirintos. Mas atrás daquela beleza toda, havia um clima frio, sufocante, como se nada ali pudesse florescer de verdade. O dono da casa, César, era um homem de presença imponente. Alto, sempre bem vestido, andava como se o chão se curvasse sob seus pés. Ele era conhecido por sua fortuna, mas ainda mais por seu desprezo por qualquer um que não estivesse à sua altura. Funcionários o temiam. Amigos o bajulavam. E Elisa, bem, Elisa era invisível para ele. Desde o primeiro dia, ela entendeu que não passava de uma sombra, uma peça descartável naquele mundo de luxo. César nunca dirigiu uma palavra gentil à jovem. Suas ordens eram frias e cronometradas. Se o café estivesse um grau acima da temperatura ideal, ele o jogava fora, sem sequer olhar para quem havia preparado. Uma vez, Elisa cometeu o erro de limpar o piso da biblioteca com o pano errado, e César a fez repetir todo o serviço 3 vezes, sob o olhar irônico dele e dos outros empregados. Mas ela suportava. Por trás dos olhos castanhos e cansados, havia uma determinação silenciosa. Os outros funcionários já estavam acostumados ao jeito cruel do patrão, mas algo em Elisa incomodava César. Talvez fosse o fato de que, mesmo com o uniforme surrado e os pés doendo, ela ainda mantinha a cabeça erguida. Não era insolente, jamais, mas havia dignidade demais naquele olhar. E dignidade era algo que César adorava destruir. Aos poucos, ele começou a testá-la. Pequenas humilhações aqui, ordens impossíveis ali. Como se quisesse ver até onde ela aguentaria antes de quebrar. Mas Elisa não cedia. Trabalhando em silêncio, suportava cada dia como se fosse um fardo necessário. O que César não sabia é que ela observava tudo. Cada passo dele. Cada expressão. Cada fraqueza escondida sob o terno caro. E ali, dentro daquela casa fria, nascia algo perigoso, não apenas resistência, mas um desejo crescente de justiça. De fazer com que aquele homem provasse do próprio veneno. Se essa história já te prendeu nos primeiros minutos, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like. Tem muito mais drama vindo por aí. Certa manhã, César chegou de uma viagem a negócios mais irritado que o normal. Mal entrou pela porta e já começou a gritar ordens aos empregados como se fossem cães. Elisa, que estava limpando a escada, ouviu seu nome ser cuspido com desprezo. Você! A do pano sujo! Vem aqui agora! Ela desceu rapidamente, com o coração disparado, mas sem demonstrar medo. Ao alcançá-lo, ouviu a ordem absurda: quero que você limpe o piso da garagem com uma escova de dentes. Vai ser bom pro seu currículo. Ela sentiu a raiva subir no peito, mas respirou fundo. Não era a primeira vez que ele abusava do poder. Infelizmente, não seria a última. Sem dizer uma palavra, pegou a escova que ele atirou ao chão e foi em direção à garagem. Lá, ajoelhou-se no cimento sujo de graxa e começou a esfregar. Suas mãos tremiam de dor e humilhação, mas seus olhos mantinham um brilho que poucos perceberiam. César podia ter dinheiro, status e poder. Mas ele era vazio. Elisa sabia disso. As humilhações se tornaram rotina. Ele implicava com sua roupa, com o cheiro do sabão que usava, com a maneira como ela caminhava. Às vezes, fazia comentários em voz alta, diante de visitas, zombando do sotaque dela ou de sua falta de classe. Riam como se ela fosse uma piada viva, um personagem criado para divertir os ricos. Mas por dentro, Elisa armazenava cada palavra, como lenha empilhado esperando a faísca certa para incendiar tudo. Num desses jantares, César estava particularmente debochado. Com taças de vinho sendo erguidas ao redor, ele apontou para Elisa, que servia os pratos, e disse: sabem o que mais me diverte?
Ver alguém assim, insignificante, tentando parecer útil. É quase fofo. A gargalhada coletiva do salão ecoou como navalhas nos ouvidos da jovem. Mas ela apenas sorriu discretamente, como quem entende o jogo. Ela sabia que a melhor vingança era aquela que ninguém vê chegando. Naquela noite, Elisa subiu até o quartinho apertado onde dormia nos fundos da casa e olhou para a própria imagem no espelho rachado. As mãos estavam feridas. Os joelhos, roxos. Mas dentro dela, algo queimava. Ela não queria apenas sair daquela vida. Queria ver César cair. Queria ver o mundo dele desmoronar diante dos próprios olhos. E, pela primeira vez, começou a planejar algo mais do que resistir, começou a planejar sua revanche. Os dias seguintes foram como sempre, ordens ríspidas, silêncios cortantes e olhares de desprezo. Mas algo havia mudado em Elisa. Ela já não era apenas a jovem humilde tentando sobreviver. Agora, ela caminhava pela mansão como uma investigadora discreta. Observava tudo com atenção cirúrgica, os papéis que César deixava sobre a mesa, as conversas sussurradas entre ele e seus advogados, os telefonemas prolongados no escritório, sempre com a porta entreaberta. Ela começou a organizar mentalmente o quebra-cabeça do império de César. Sabia quando ele mentia para os sócios, quando manipulava contratos, quando fingia doações para disfarçar lavagem de dinheiro. Elisa anotava tudo mentalmente, como se estivesse escrevendo um diário invisível. Ela era ignorada por todos naquela casa, o que a tornava a testemunha perfeita. Ninguém percebe que a sombra escuta. Um dia, ao limpar o escritório, viu um documento parcialmente escondido sob um livro. Era uma cláusula estranha de um contrato com uma construtora de fachada. Rapidamente, anotou os dados em um papel e escondeu embaixo do sutiã. Ela tremia, mas o sorriso contido em seu rosto mostrava que estava cada vez mais perto de ter nas mãos algo que realmente pudesse derrubar aquele homem. Não bastava expor César financeiramente. Elisa queria algo mais íntimo, mais doloroso. Queria atingir seu ego, seu orgulho inflado. Por isso, começou a prestar atenção em quem frequentava a casa. A cada nova visita, a cada mulher que César tentava impressionar, ela escutava, analisava, anotava. Foi assim que descobriu algo curioso. Uma das mulheres, chamada Lorena, não estava ali apenas por diversão. Havia algo mais, um envolvimento afetivo que César escondia a sete chaves. Lorena era diferente das outras. Não ria das piadas cruéis, nem tratava os empregados com desprezo. E por alguma razão, confiou em Elisa. Certo dia, enquanto a jovem arrumava o closet do quarto de hóspedes, Lorena puxou o assunto. Conversaram sobre coisas banais no início, mas aos poucos, a confiança cresceu. Elisa viu ali uma oportunidade, não de manipular, mas de se aliar a alguém que também não estava cega ao que César realmente era. Se você está acompanhando esse enredo até aqui, aproveita para deixar o like e se inscrever no canal. O que vem a seguir vai te surpreender. Elisa não foi direta com Lorena no início. Apenas escutava e deixava pistas soltas, como quem não sabe exatamente o que está dizendo. Aos poucos, comentou que César andava estressado demais, que falava ao telefone como se escondesse algo e que sempre dispensava os empregados quando reuniões mais delicadas aconteciam. Lorena, curiosa, começou a fazer perguntas. Elisa respondia com cuidado, fingindo inocência, mas deixando claro que havia muito mais por trás da fachada perfeita do milionário. Certa tarde, Lorena chamou Elisa discretamente no jardim. Olhos atentos, voz baixa. Você sabe de algo, não sabe? Algo sobre os negócios dele? Elisa hesitou, como quem teme por sua própria segurança. Depois de alguns segundos, disse: só sei o que escuto. Mas escuto muita coisa. Talvez demais. Lorena olhou com firmeza. Se for verdade o que eu tô pensando, ele vai se arrepender de me envolver nisso. Foi a primeira vez que Elisa viu ódio nos olhos daquela mulher. A partir daquele dia, a aliança silenciosa entre as duas se consolidou.
Elisa passava informações disfarçadas em meio às tarefas rotineiras. Nomes de empresas, datas de encontros, pistas sobre transações fraudulentas. Lorena, por sua vez, começou a investigar por fora, discretamente. Tinha contatos influentes, sabia como mover peças sem levantar suspeitas. Juntas, montavam uma armadilha invisível, e César seguia cego, crente de que tudo estava sob controle. Enquanto o cerco apertava, César aumentava as humilhações. Talvez sentisse algo no ar, mesmo que inconscientemente. Começou a provocar Elisa com mais frequência, muitas vezes à frente de visitas. Essa daí ainda sonha em ser alguém. Pobrezinha. Ou, você sabia que a nossa empregada já tentou estudar? Mas, claro, desistiu, o cérebro não acompanhou. Elisa sorria. Não com amargura, mas com a paciência de quem já sabe que o jogo está prestes a virar. O ponto de ruptura aconteceu numa noite de tempestade. César, completamente embriagado, reuniu os amigos mais influentes para um jantar de negócios. No meio da refeição, enquanto Elisa servia o vinho, ele puxou a cadeira dela para o centro da sala e, rindo, disse: "Vamos brindar à ascensão social. Aqui está o exemplo vivo de quem jamais vai sair da lama, por mais que se esforce." Todos riram. Menos Lorena. Menos Elisa. Aquela cena foi a fagulha final. E a partir dali, a queda de César era apenas uma questão de tempo. Na manhã seguinte ao jantar, a casa estava silenciosa como um túmulo. Elisa acordou cedo como sempre, mas havia algo diferente em sua postura. Não era cansaço. Era determinação. Ela havia decidido que aquele seria o início do fim. Com um pequeno pendrive escondido embaixo do colchão, ela seguiu até o escritório e, como já sabia a senha do computador de César, conectou o dispositivo e copiou tudo: contratos forjados, e-mails comprometedores, listas de transações em nomes de laranjas. Foram apenas 20 minutos, mas pareciam 20 anos. Quando retirou o pendrive, seus dedos tremiam. Ela o escondeu em um dos vasos de cerâmica do jardim, um local que ninguém jamais imaginaria. Em seguida, limpou as digitais e saiu como se nada tivesse acontecido. Naquela mesma tarde, encontrou Lorena discretamente e passou o plano. O conteúdo seria enviado anonimamente a autoridades, investidores e à imprensa. César não teria como escapar da bomba. Lorena, que até então mantinha uma postura mais racional, revelou sua raiva. Contou a Elisa que também havia sido enganada, usada como fachada para negócios escusos e que havia perdido pessoas importantes por conta das mentiras de César. Juntas, decidiram que o escândalo não bastava. Era preciso expor publicamente o que ele realmente era: um homem podre, arrogante, que destruía vidas por puro prazer. A humilhação viria à altura da que ele sempre infligiu aos outros. No fim daquela semana, César organizou um grande evento de caridade em sua própria mansão. Seria televisionado, com convidados influentes, discursos emocionantes e a clássica pose de filantropo exemplar. Ele sorria para as câmeras, fazia discursos comoventes sobre ajudar os mais necessitados e apertava mãos com ares de grandeza. Elisa circulava entre os convidados, servindo drinks com um olhar calmo, como se nada estivesse para acontecer. Mas minutos antes do encerramento do evento, as telas gigantes instaladas no jardim foram invadidas. O áudio do microfone falhou. Um vídeo começou a ser exibido, mostrando documentos, áudios gravados em segredo e mensagens que comprovavam a corrupção de César. O rosto dele congelou diante de todos. Os convidados se entreolhavam em choque. A imprensa filmava. Elisa, parada no fundo do jardim, observava em silêncio e sorriu. Se você está curtindo essa reviravolta, deixa o like e comenta aqui embaixo o que você faria no lugar da Elisa. E claro, se ainda não se inscreveu, esse é o momento. O vídeo ainda estava em exibição quando César arrancou o microfone do paletó e gritou por seguranças. Mas era tarde demais. Todos os olhos estavam voltados para ele, não mais com admiração,
mas com repulsa. Convidados começaram a sair discretamente, jornalistas disparavam perguntas como tiros, e flashes iluminavam seu rosto suado e trêmulo. A máscara havia caído diante de toda a cidade. Na manhã seguinte, as manchetes estampavam: milionário envolvido em escândalo de corrupção exposto em evento de caridade. A polícia foi até a mansão, apreendeu computadores, documentos e notificou César formalmente. As ações de suas empresas despencaram. Sócios o abandonaram. E, em questão de dias, ele passou de um dos nomes mais respeitados da elite para sinônimo de vergonha pública. Enquanto isso, Elisa seguia sua rotina silenciosa. Ainda limpava os mesmos corredores, mas agora com uma leveza nova nos passos. A casa, antes repleta de bajuladores, agora estava vazia, ecoando os fantasmas do poder que se desfazia. César a evitava. Não gritava mais. Não ordenava. Mal a olhava nos olhos. Era como se ela tivesse se tornado um lembrete vivo da sua queda. Mas Elisa não queria apenas a ruína pública. Queria a quebra total de sua arrogância. Na semana seguinte, deixou discretamente sobre a mesa da sala uma cópia impressa de tudo que ele havia dito para humilhá-la, transcrições de insultos, trechos de conversas com amigos em que a tratava como lixo, e até uma foto do jantar em que ele a colocou no centro da sala como escárnio. No final da pasta, apenas uma frase escrita à mão: lembre-se de cada palavra. Eu nunca esqueci. Naquela noite, César a encontrou no corredor. Estava pálido, abatido, os olhos fundos de quem não dormia há dias. Tentou falar, mas as palavras não saíram. Elisa apenas o encarou, sem medo, sem raiva, apenas com a serenidade de quem venceu. E então, calmamente, disse: engraçado como o mundo gira, né? Uma hora você pisa. Na outra, é o chão que afunda. Os dias que se seguiram foram um desfile de perdas para César. Os bens começaram a ser bloqueados, amigos desapareceram como fumaça, e até mesmo sua presença em eventos foi vetada por vergonha e escândalo. A mansão, antes símbolo de imponência, se transformava em uma prisão de luxo vazia. O orgulho que ele exalava agora dava lugar ao silêncio pesado de quem está prestes a desabar. Lorena, por sua vez, entrou com o pedido de divórcio e exigiu metade de tudo. Com os documentos que ela reunirá com Elisa, não só garantiu o direito legal como também afastou qualquer possibilidade de chantagem. Ela deixou a casa com a cabeça erguida, carregando apenas algumas malas e um sorriso discreto, e, na saída, fez questão de abraçar Elisa com força. Você fez mais do que justiça. Você fez história. Sozinho, César passou a andar de um lado para o outro pela casa, falando sozinho, vasculhando papéis, tentando encontrar uma saída impossível. E foi nesse desespero que ele chegou a bater na porta do quarto de Elisa. Queria conversar. Pedir perdão. Explicar. Mas ela não abriu. Do outro lado da madeira, ele ouviu apenas uma única frase: agora é você quem precisa obedecer ao silêncio. Na semana seguinte, Elisa pediu demissão. Não por medo, mas por fim. Já havia feito o que precisava ser feito. Com a indenização que Lorena voluntariamente lhe entregou, e com parte do dinheiro que César foi obrigado a devolver por processos judiciais, ela alugou um pequeno espaço no centro da cidade e abriu uma cafeteria aconchegante, do jeito que sempre sonhou. O nome do lugar? Recomeço. O café logo virou ponto de encontro de pessoas simples, artistas, jovens trabalhadores e até empresários honestos em busca de algo mais humano. Elisa era respeitada, ouvida, querida. Contava sua história sem rancor, mas com um brilho nos olhos. E toda vez que alguém lhe perguntava como ela superou tudo, ela sorria e dizia: com paciência. E com a certeza de que ninguém fica no topo se constrói degraçando os outros. Enquanto Elisa colhia olhares gentis e sorrisos sinceros, César andava pelas ruas com o rosto encoberto. Já não era mais reconhecido por sua elegância ou poder, mas sim como um homem que caiu em desgraça. Até mesmo nas redes sociais, sua imagem se tornará piada.
Vídeos do escândalo viralizaram, acompanhados de montagens e deboches, transformando seu nome em sinônimo de arrogância punida. Alguns ex-funcionários que antes temiam César passaram a relatar abusos que sofreram em silêncio. Processos se empilhavam em sua mesa, agora situada em uma pequena sala de um escritório alugado, longe do luxo e prestígio que costumava ostentar. A queda de César não foi apenas financeira. Foi emocional, social e, sobretudo, moral. A mesma língua que antes humilhava, agora tremia em silêncio. Elisa, por outro lado, começava a receber convites para palestrar em eventos sobre superação e direitos trabalhistas. Sua história inspirava. Pessoas que jamais imaginaram que ela fosse capaz de algo grandioso, agora a tratavam com respeito e admiração. Ela não se colocava como heroína, mas como exemplo de que a justiça, mesmo que demore, pode sim acontecer quando se tem coragem. Em uma dessas palestras, Elisa foi surpreendida por uma homenagem de ex-empregadas domésticas que haviam sofrido humilhações parecidas. Elas a presentearam com um livro artesanal, chamado Vozes Silenciadas, onde cada uma contava sua história de dor. No fim do livro, todas deixaram uma frase: "Você nos devolveu a voz." Elisa chorou. Pela primeira vez em anos, chorou de orgulho. Enquanto isso, César foi condenado a devolver milhões desviados em contratos fraudulentos. Perdeu a mansão, os carros, os amigos, e o sobrenome passou a ser evitado até por familiares distantes. Ironia do destino, acabou sendo obrigado a viver em um apartamento modesto, sustentado por uma pensão da única irmã que ainda lhe dava algum apoio. Mas até ela o olhava com pena, nunca mais com respeito. O tempo passou. Um ano depois do escândalo, a cafeteria de Elisa já era conhecida como um dos espaços mais acolhedores da cidade. Recebia desde estudantes em busca de sossego até ex-colegas de trabalho que queriam pedir desculpas por não terem feito nada quando ela era maltratada. Ela os recebia com educação, mas sem deixar que a culpa deles diminuísse sua conquista. Certa tarde chuvosa, Elisa limpava uma das mesas quando ouviu o sino da porta tocar. Levantou os olhos, e por um instante, o mundo pareceu parar. Era César. Encharcado, magro, com as mãos trêmulas. Ele olhou ao redor, claramente desconfortável, e caminhou até o balcão. Não pediu café. Pediu emprego. Disse que faria qualquer coisa. Que só queria uma chance de recomeçar. O silêncio que se seguiu foi tão denso quanto a tempestade do lado de fora. Elisa o encarou longamente. Por dentro, revivia cada insulto, cada lágrima, cada humilhação que ele lhe fizera engolir. Mas sua expressão não era de raiva. Era de certeza. E com a mesma serenidade de sempre, respondeu: "Sabe o que é curioso? Agora somos iguais. Você só não sabe servir café, ainda." Ela então apontou para o mural na parede, onde havia uma plaquinha escrita à mão: "Respeito não se pede, se constrói." César leu, desviou o olhar e foi embora, sem dizer mais nada. Nunca mais voltou. E naquele mesmo dia, Elisa acrescentou uma nova mensagem ao mural: "A vida cobra." E cobra em silêncio. Todos que entravam no café, liam. E refletiam. Naquela noite, antes de fechar o caixa, Elisa publicou uma foto do café lotado, com uma legenda simples: "Do chão da arrogância nasce o tapete da humildade." Obrigada a todos que acreditaram em mim. Foi a primeira vez que ela falou sobre sua trajetória em público. E o resultado foi imediato: curtidas, comentários, convites para entrevistas. Mas mais que isso, reconhecimento real. Se essa história te prendeu até aqui, deixa seu like, comenta o que achou da volta por cima da Elisa e se inscreve no canal para acompanhar mais histórias como essa. A tua interação faz toda a diferença. César, agora vivendo de forma quase anônima, refletia sobre o quanto sua vida havia mudado. O orgulho que um dia tomou conta dele agora era um peso insuportável. Os dias se arrastavam lentamente, sem mais propósito, sem mais forças. Tentou reconstruir sua vida de outras maneiras, mas sempre faltava algo.
Não havia mais a adrenalina da manipulação. Não havia mais o brilho da superioridade. Apenas o vazio. Enquanto isso, Elisa recebia uma carta inesperada, uma proposta de parceria para expandir sua cafeteria. Uma grande cadeia de restaurantes, conhecida por seu compromisso com o empreendedorismo local, queria fazer de sua pequena loja um modelo para outras cidades. Era a oportunidade de seu sonho. Ela passou os dias analisando a proposta, discutindo com seus amigos mais próximos, até que finalmente aceitou. Em um evento de lançamento da nova parceria, Elisa se viu rodeada de empresários, influenciadores e jornalistas. O salão estava repleto de gente, e entre os convidados, estava César, que, sem saber, se encontrava no mesmo lugar. Ele ficou à margem da multidão, observando, mais uma vez, o brilho nos olhos de Elisa. Ela, no entanto, o ignorou completamente. Não havia mais espaço para ele em sua vida. Quando o evento se aproximou do fim, Elisa subiu ao palco para dar seu breve agradecimento. Antes de terminar, ela fez questão de destacar uma coisa: o sucesso não se mede pelo que conquistamos, mas por como nos levantamos depois de sermos derrubados. Todos aqui sabem disso, pois todos têm uma história de luta para contar. Seus olhos brilharam ao olhar para a plateia, mas ela não precisou olhar diretamente para César. Ele já sabia que aquele reconhecimento não seria dele. Na saída do evento, César ficou parado no meio da rua, observando a multidão que aplaudia Elisa ao longe. Ele sentiu uma sensação estranha, algo entre o arrependimento e a admiração. Já não restava mais nada do homem que foi. A cidade não o temia mais. E, sem ela, ele sabia que a verdadeira humilhação estava em não ser capaz de reconhecer seu próprio erro. Elisa, por sua vez, não olhou para trás. Ela tinha deixado o passado para trás. E com isso, ela finalmente tinha encontrado a paz.